E aí, pessoal, vamos a mais um módulo de espelhos esféricos, né? A ideia é a gente continuar fazendo as propriedades de espelhos, né? Só que agora com uma esfera mesmo. Então, a gente trabalhou anteriormente no espelho plano, por exemplo, né? Nós tínhamos a superfície esférica, aí nós colocávamos os cabelinhos do espelho, né? Onde esses cabelinhos indicavam justamente a superfície não refletora. Então, a parte refletora do espelho é esse plano superior aqui, o plano de cima, né? De tal maneira que algumas propriedades valiam. Por exemplo, o raio incidia no espelho, batia no espelho, era refletido, né? O que era refletir? Bater e voltar para o mesmo meio, tudo bem? Aí, para fazer uma análise do ângulo que era formado ali, a gente fazia, né? Traçava a normal, certo? E essa normal aqui fazia com que o ângulo de incidência fosse igual ao ângulo de reflexão. Essa ideia aqui, por exemplo, vai valer em todas as propriedades, em todas as reflexões, né? Então, uma propriedade para todos os tipos de reflexão, para qualquer espelho, de forma regular, tá bom? Bem, outra coisa muito importante é que o raio incidente, anormal e o raio refletido são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Ou seja, vai valer o trabalho completo de geometria plana. Legal? Bem, aí, na aula de hoje, traremos em cena o nosso querido e amado espelho esférico. Na verdade, os espelhos esféricos, uma vez que trabalharemos tanto com côncavo como com convexo. Então, quando a gente fala de uma esfera, a primeira coisa que a gente tem que pensar na esfera é que existe um lugar que é equidistante de todos os pontos, né? Então, o primeiro ponto que eu tenho que marcar da esfera é o centro da esfera, tá bom? De tal maneira que a distância do centro da esfera até a esfera, nós vamos chamar de raio. O raio da esfera é a distância do centro até a esfera. E o grande detalhe, o grande barato é que a gente não vai trabalhar diretamente com a esfera completa. A gente vai cortar um pedaço da esfera e ao cortar um pedaço da esfera trabalharemos com a calota esférica, uma parte dessa esfera, legal? E aí, trabalhando com a parte da esfera, eu posso ter como superfície refletora, ou seja, o lado que reflete, ser o lado de dentro. E lembrando, para que o lado de dentro seja o lado que reflete, eu tenho que colocar o cabelinho do lado de fora. Então, se eu boto o cabelinho do lado de fora, a parte refletora é de dentro. Legal? Ou eu posso trabalhar com a parte de fora sendo a refletora. E se a parte de fora for a refletora, a gente tem o nosso querido e amado espelho convexo. A parte de dentro sendo a refletora, nós temos o nosso querido e amado espelho côncavo. Aí já começa aquela coisa, né? Poxa, professor, eu nunca lembro quem é o côncavo e quem é o convexo. Aí eu tinha uma brincadeirinha quando eu era pequeno, né? Coisa de criança, pessoal, tá? Não é para ridicularizar, não. Coisa de criança. Quando eu era moleque, que eu pensava assim, pô, como é que eu vou decorar quem é o côncavo e quem é o convexo? Primeira coisa que você deve estar pensando, pô, ele era criança e estava aprendendo isso? É, porque eu aprendi isso na quinta série, né? Na quinta série eu ficava lá lendo os livrinhos de física, não tinha nada para fazer, meus amiguinhos jogavam videogame, outros jogavam futebol, eu ficava fazendo uma breve leitura da literatura da física, né? E como é que eu vou decorar o espelho côncavo e o convexo? Aí eu peguei uma colher, tudo bem? Uma colher de comida, né? E me olhei. E aí quando você se olha, a colher de comida, a parte que você pega a comida é a parte côncava, né? E aí eu criança pensei, né? Ah, a parte de dentro da colher é a parte que a gente concava a comida. É uma piadinha tosca, tá? Mas para lembrar que o que é o côncavo. O côncavo é a parte que a gente concava, a parte de dentro, tudo bem? E o outro? A outra é o convexo, né? Por exceção. Vocês vão fazer igual criança também, né? Que, quem tá jogando? Fulano e fulano. Quem tá dois? Fulano. E quem tá um? Pô, né? Então, se você já definiu quem é um, tá definido quem é o outro, certo, gente? Então, se você definiu que o côncavo é a parte concava, o convexo é a parte de fora. Legal?